Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos então aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Médios. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. E preciso falar para vocês que o nosso trabalho aqui é feito por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Portanto, quando os capítulos são longos, eu divido ele por partes. Entenderam? É por isso que nos encontramos aqui na quinta parte do capítulo de número 5. Capítulo 5, estamos na quinta parte. Foi aqui que eu parei na última leitura e estudo que fizemos. Ok? Vou sintonizar a câmera para darmos início, né? Só um minuto. Bem, aí está. Então agora o que vai ser falado vai ser sobre o fenômeno de transporte. É um tipo de fenômeno mediúnico, né? Por assim dizer. Vamos lá. Número 96. Deixa eu explicar antes para vocês uma coisa. Vocês se inscrevendo no canal, vocês podem pegar os vídeos anteriores a esse, ok? Cujo título é O Livro dos Médios, ok? Vamos lá então. Número 96. Este fenômeno não difere dos que acabamos de falar, senão pela intenção benevolente do Espírito. Está falando sobre esse fenômeno, que é o que? Do transporte, ok? Ele continua, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e, frequentemente delicada, com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são os mais frequentemente flores, algumas vezes frutas, bombons, joias e etc. Então existe essa possibilidade dos espíritos causarem este fenômeno. Ele pega o objeto, claro que nunca é um objeto grande, de pequeno volume, claro, transporta ele para um outro lugar, porque ele envolve esse objeto, né? Vamos botar, por exemplo, uma caneta de substância, ectoplasma e outras substâncias semimateriais que põe esse objeto, por assim dizer, transforma ele como se estivesse invisível. E leva essa substância praticamente invisível para o local que ele quer que o seu objeto apareça. Então ele transporta de um local para o outro, quando chega lá no outro local, ele o torna visível novamente, ok? Então vamos lá. Continuando, ele fala. Dizemos, desde logo, que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação. É que são mais que se prestam a ser falseados, né? Pessoas que gostam de tirar proveito. Vamos lá. E, por consequência, é preciso manter-se em guarda contra a fraude. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação em fatos de experiências deste gênero, mas, sem ter pela frente a um homem do ofício, poder-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honrabilidade notória e do desinteresse absoluto da pessoa, que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. Eu esqueci de descer a câmera aqui. Esse finalzinho, né?
é o espiritismo que se pode fazer descobrir o que era suspeito. Bem, gente, então vamos lá. O que ele quis dizer aqui? Tomar cuidado. Primeiro ver a idoneidade da pessoa. Primeiro ver se ela tem interesse ou não em nos enganar. Que interesse é esse? Não é verdade? Às vezes nem é interesse financeiro. É só ser reconhecido, ser conhecido, ganhar likes, que hoje é like, né? Naquela época não tinha like, mas tinha outras coisas, né? E ganhar essa fama, supostamente, né, mentirosa, e por aí vai. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Hoje em dia esses efeitos, esses fenômenos de transporte, quase não existe ou não tem necessidade alguma, principalmente no centro espírita sério, fazer esse tipo de demonstração para provar que o espírito pode isso ou pode aquilo, ok? É fato que às vezes, acontece frequentemente com a gente procura alguma vez algum objeto em casa e a gente tem certeza que botou em cima da mesa, procura, e fica aborrecido, se irrita e não sei o que, enfim. E pode ter acontecido disso, no espírito queira brincar com a gente, fazer com que aquele objeto, ele não sai do lugar, mas se torne transparente, ele aparece em outro lugar, e a gente fica, como é que isso foi parar aqui, eu não botei isso aqui? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, vocês entenderam? Mas eu não dei qualquer importância. E principalmente quando você esquece, eu acho interessante o seguinte, quando você começa a procurar algum objeto, alguma coisa, e você não acha, faz aquilo que eu faço sempre, esquece, deixa de procurar. Em determinado ele aparece em algum lugar. Ok? E muitas vezes nem foi espírito nenhum. Foi a gente mesmo que colocou em dado momento em tal local, e depois a gente acaba lembrando, eu botei aqui e me esqueci. Ok? Que tudo a gente tem mania de, principalmente quando a gente está no início do estudo da doutrina espírita, tudo a gente tem mania de botar nos espíritos, em fenômenos e coisa e tal. E não é bem assim não, tá, gente? Pé no chão sempre. Vamos lá. Número 98. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida, de maneira notável, na dissertação seguinte, por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade ideológica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium, que lhe serviu de intérprete. Então as informações que vamos ter aqui serão de Erasto, né? O qual o médium se servia, né? Ou melhor dizendo, ao contrário, o espírito servia desse médium para mandar suas informações, aquilo que ele... Bem, enfim, aquilo que ele acha que é, aquilo que ele acredita que é, aquilo que é, o que acontece com ele, ok? Ele começa assim falando. Necessariamente, é preciso, para se obter fenômenos desta ordem, ter consigo médios que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau de faculdades medianímicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso destes médios, facilmente excitável, permite-lhes, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado. Quer dizer, esse médium que tem essa capacidade, esse poder muito alto, muito forte, ele tem como o quê? Projetar essa energia dele, que vem do seu perispírito cá, ok? Naquilo que ele quer atingir. Vocês entenderam? Então precisa de um médium que tenha essa energia. O espírito sozinho, já falei, não faz nada, efeitos e fenômenos. Ele precisa de um médium. E nesse caso aqui de transporte, tem que ser um médium com uma energia muito alta, animalizada. Eu já expliquei isso. Se você quer saber o que é energia animalizada, veja nos vídeos anteriores, que no anterior eu falo sobre isso. Ok? Ele continua aqui. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento,
há menor sensação que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Vou repetir. A menor sensação, quer dizer, o que ele precisa no médium, que tem o quê? A influência moral, quer dizer, tem que ter uma moral elevada, ou física, interna ou externa. Sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Bem, estão vendo que são médicos que têm que ter uma moral muito acima do normal, né? Da maioria, vamos botar assim. Com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido da capa refratória que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados. Claro, os outros encarnados, a maioria, somos bem morais, então temos essa capa que impede essa transfusão da energia para fora, ok? Como eles não são assim, torna-os próprios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis, a mediunização obter-se-ão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade ou pancadas dados nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori se obterão este resultado se no lugar de um médium tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Quer dizer, isso tudo depende sempre do médium, tá? Para que a coisa aconteça mais facilmente ou não. Ele continua. Mas da produção desses fenômenos, a obtenção dos fenômenos de transporte, tá vendo? Os médios comuns, conforme fala aqui antes, deixa eu dar uma pausa aqui e explicar. Comuns, vamos ter o barulho na mesa, ó. Não é isso? Vamos ter sons, objetos pequenos se levantando. Isso, muitos médios, a maioria pode fazer. Basta trabalhar. Quando um médico só não consegue, junto a alguns médicos se dão as mãos e esses fenômenos acontecem. Mas nesse caso de transporte, não. Não é bem assim, não. E ele, vou repetir aqui. Mas a produção desses fenômenos, a obtenção, quer dizer, a obtenção daqueles fenômenos anteriores, simples, né? Para obter o fenômeno de transporte a todo o mundo, porque, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas, bem mais, o espírito não pode operar senão por intermédio de um único aparelho medianímico. Quer dizer que vários médios não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Vocês estão vendo a importância aqui? Por que o médium tem que ter essa energia em excesso? Porque para ocorrer essa mediunidade de transporte, o espírito depende apenas de um médium. Não pode depender de vários. É apenas de um médium. Ok? Por isso fica mais difícil, por assim dizer, desse fenômeno poder acontecer com facilidade. Que precisa de um médium, só um, com uma energia fantástica. Ok? É o que ele está explicando aqui. Quer dizer, como ele fala, que vários médios não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo ao contrário. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Vocês desculpem, depois vocês dão um pause aí e leem. Está vendo aqui? Ocorre mesmo ao contrário, que a presença de certas pessoas simpáticas ao espiritismo que opera entrava radicalmente a ação. Ainda é pior, né? Juntar vários médicos para fazer um fenômeno do transporte. Ainda prejudica. Então nem adianta.
É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de maior concentração e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos, e que não podem ser obtidos senão com médios ou melhores, dotados aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromedianímico é o de melhores condições. Então não adianta juntar vários médios para fazer um fenômeno de transporte que não vai ocorrer. Depende apenas de um médio. E como ele coloca aqui, anterior, ainda mais, se você juntar uma porção de gente para fazer isso, ainda vai piorar a situação. Aí que não vai acontecer mesmo. Fica mais difícil ainda, ok? Descer um pouquinho a câmera aqui, pera aí. E ele continua. Em geral, os fatos de transporte são e ficarão excessivamente raros. Tá vendo? Vai ser raro, claro que vai ser. Não tenho necessidade de vos demonstrar por que são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade do que disse. Deixa eu reler aqui que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Vamos lá. Em geral, os fatos do transporte são e ficarão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar por quê. São e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade. Do que disse, vós mesmos deduzireis. Além de que, esses fenômenos são de uma natureza tal que, não somente todos os médios não lhes são próprios, mas todos os espíritos, eles mesmos, não podem produzi-lo. Olha bem a dificuldade. Nem depende de todos os médios, nem depende de todos os espíritos. Só alguns já conseguem fazer isso. Ou melhor dizendo, alguns médios têm esse fluido e alguns espíritos sabem produzir esse fenômeno. Ok? Ele continua aqui. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado existe uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita a parte expansível do fluido perispíritico do encarnado de misturar-se, unir-se, combinar-se com o espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, ao igual de uma corrente elétrica que, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união? Por que essa fusão? Perguntareis. É que para a produção destes fenômenos é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado. Isso porque o fluido vital, que está no homem, no médium, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é afanágio exclusivo do encarnado. Acabei de falar, Está no perispírito do encarnado. E, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele impregnar-se. Só então ele pode ter intermédio de certas propriedades de vosso meio ambiente, desconhecida para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e mesmo os próprios encarnados, que tem médio de transporte, Ele sabe, eu acho que Francisco de Assis era um médio de transporte. Quando ele estava vivo,
ele parecia onde ele queria, em 2 lugares, ok? Então vamos ver o que ele continua falando aqui. Deixa eu só dar um pitaco aqui nisso aqui. Vocês estão vendo que para fazer uma mediunidade de transporte, o espírito tem que conseguir como poderia dizer assim, se misturar quase que completo, né, o perispírito do espírito com o perispírito do médium encarnado. Eles têm que ser muito similares, né? Similares, para haver uma combinação perfeita para produzir esse efeito. Eu já expliquei aqui antes, já falei para vocês. O espírito não consegue agir sobre a matéria. Ponto final. A pessoa morre, pode mexer no que ele quiser, não vai mexer em nada, ele não tem ação sobre a matéria. Isso é uma coisa. Se o espírito quiser mover algum objeto, alguma coisa, ele não consegue, não adianta. Aí, mas como é que acontece esses efeitos dos objetos, né, se moverem e etc e tal? Ser lançado ao ar e tudo mais. O espírito precisa da energia do homem. Que homem é esse? O médium. Por quê? A energia do homem, ela tem energia animalizada, porque está ligada a um corpo. O corpo é animal. Então, se o espírito está ligado ao corpo, ele tem essa energia vital que vem da matéria. É essa energia animalizada, somada com a energia do espírito, que consegue atingir algum objeto, fazer com que ele mova. Sem a energia da matéria, o espírito nada pode mexer na matéria. Vocês entenderam? Vamos lá. Vamos no número não, né? Vamos dar continuidade. Não me é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos rodeiam. Mas antes que os anos sejam decorridos, antes que uma existência do homem seja cumprida, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos será revelada, e vereis surgir e se produzir uma nova variedade de médios que cairão no estado cataléptico particular, desde que sejam medianimizados, desde que sejam médios, enfim. Vede de quantas dificuldades a produção de transporte está cercada. Podeis concluir, muito logicamente, que os fenômenos desta natureza são excessivamente raros, como já disse, e com maior razão, porque os espíritos a eles se prestam muito pouco, uma vez que motiva de sua parte um trabalho quase material, o que é um aborrecimento e uma fadiga para eles. Eu vou se prestar de mostrar, tirar uma coisa e voltar para lá para mostrar que eles existem e tudo mais. Então, nem mais para isso. Então, e ele continua. De outra parte, ainda ocorre isto, é que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o próprio estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. Quer ter médium que pensa, eu tenho bastante energia, eu consigo. Aí bota a culpa no espírito quando a coisa não acontece. Pois é. Ninguém tem filho feio, não é verdade? Filho feio não tem pai. Pois é, bota a culpa no espírito. Não, eu sou um bom médium, ele não sabe de nada. O espírito é que sabe. E a necessidade, tem coisa que é só para o espetáculo. Existia antigamente, na época de Kardec, muitos acontecimentos mediúnicos, porque tinha que os espíritos estavam atentos, apoios, a querer falar, estamos vivos, estamos aqui, ninguém morre, pereré, parará, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo com a gente aqui, bebê. Hoje já não precisa mais, tá, gente? Então, muitas daquelas mediunidades já vão deixar de existir por si só. Ele continua aqui. É, pois, evidente, o vosso raciocínio o sanciona. Não duvido disso. Que os fatos tangíveis de pancadas, de movimento, de suspensão, são fenômenos simples que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho de médios que lhes estão aptos, quando nisso são secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos
exigem um concurso de circunstâncias especiais. Não pode se operar senão por um só espírito e um só médium. Olha só a dificuldade. E precisam, fora das necessidades da tangibilidade, de uma combinação toda particular para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos que foram o motivo do transporte. Está vendo a dificuldade como é? Bem grande, né? E ele continua. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações. Eu vos rendeis conta perfeitamente dessa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Credes nisso, como crede nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos medianímicos estão plenos de analogia e são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores do que os incrédulos, não vou procurar convencê-los, não me ocupo deles. Serão um dia convencidos pela força da evidência, porque será preciso que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que haviam de início repelido. Então, gente, eu acho que o Espiritismo não tem que convencer nada a ninguém. O Espiritismo está aqui, está um estudo profundo feito por Allan Kardec, por aí tem várias informações, várias confirmações, documentos, provas e por aí vai. A pessoa não quer acreditar, o problema dela. Um dia qualquer ela vai compreender e vai saber, vai entender que ela não é só corpo, que ela é alguma coisa além do corpo. Ok? Que ela, depois que o corpo morre, ela vai para algum lugar. Ela não tem o espírito, ela é o próprio espírito. Ela tem um corpo, ela tem um perispírito. A alma tem isso tudo. Nós temos um corpo, nós temos um perispírito, mas nós não temos um espírito. Nós somos o próprio espírito. Nós é que temos perispírito, nós temos um corpo. Nós temos um corpo que tem roupa, né, aqui na Terra. Isso tudo nós temos, mas nós não temos um espírito. Nós somos o próprio espírito. Um dia todos nós compreenderemos isso. Eu canso de ouvir espíritas falarem, eu tenho meu espírito, eu tenho um espírito assim, eu tenho um espírito assado. O meu espírito fez isso, como se fosse em terceiro. Pronome em terceiro lugar, não é isso? É ele, não sou eu. Ou seja, eu estou falando de uma coisa que não sou eu, como se aquela coisa que não sou eu ao mesmo tempo sou eu. Nós, espíritas, não conseguimos nos entender. Imagina os outros. Não é verdade que não são espíritas? Então, cada um vai entender no seu tempo. Eu tenho o meu, vocês têm o tempo de vocês, cada um tem o seu tempo. Vamos respeitar. A pessoa pergunta alguma coisa, é a tua opinião. Se a pessoa não aceita, o problema dela. Eu tenho alguns amigos que falam assim, você quer me convencer? Eu falo para a pessoa, não estou te convencendo de nada. Tu me perguntou, tu dizendo que eu acredito, que eu penso. Mas eu não acredito. Bacana, você continua com a tua ideia. Você me perguntou. Eu não quero te convencer de nada, não. A pessoa entende tudo errado. Eu não quero convencer de ninguém de nada, não. Tu quer acreditar nisso, é problema teu, não é meu. Você me perguntou naquilo que eu acredito, estou te explicando o que eu acredito. Você não é obrigado a acreditar que nem eu? Mas tu quer dizer que tu é melhor? Eu não sou melhor de nada, eu sou melhor do que ninguém. Aqui nesse mundo tem ninguém melhor do que ninguém, não. Tu é melhor do que alguém? É pior do que alguém? É também pior do que alguém. Nós temos coisa boa, temos coisa ruim também, e todo mundo é assim. Quem é melhor do que o outro? Em todos os aspectos. Eu digo em todos, você é bonzinho, você é educado, você é gentil, você é generoso, você é piedoso, você é caridoso, você é benevolente. O que você é? Você é piedoso, você perdoa facilmente. O que é dessas qualidades todas? Quais que você tem e quais que você não tem? Pois é, todo mundo é assim, tem umas qualidades e não tem outras. E por aí vai. Então ninguém é melhor do que ninguém. O único ser vivo que passou aqui na Terra, que encarnou aqui e era perfeito para a nossa evolução, foi Jesus Cristo, mais ninguém. Mais ninguém.
Aí os caras pegam uma porção de coisa escrita na Bíblia, falam que a Bíblia é sagrada, que foi escrita pelos deuses. Deus não participou de nada. Quem escreveu tudo isso aí foram os apóstolos de Jesus Cristo. Não se esqueçam, vou falar bem alto, Jesus Cristo não escreveu nada, nem criou religião nenhuma. Reflita e pensem. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.